Olá, corretor! Seja muito bem-vindo. Hoje está uma pessoa aqui com a gente muito especial. Tá com a gente de Stefano Oliveira. Ele que é corretor de seguros, super especialista em planos de saúde. Vou dizer para vocês, é uma das pessoas que eu conheço que mais vende plano de saúde no Brasil. Ele tem duas corretoras, certo, Di? Sim. É a Trades Corretora e a Doutor Seguros. E para quem ainda não te conhece e tá aqui de repente conhecendo pela primeira vez, conta pra gente quem é o Di Stefano. Ah, legal. Meu nome é Stefano Oliveira, eu sou casado com Isis, sou pai de um bebezinho, Arnaldinho, tem 2 anos e 8 meses. Eu sou cristão, eu quero começar fazendo uma oração, porque tudo que eu começo na minha vida eu gosto de orar. E eu vou orar por nós aqui, a câmera, o nosso amigo ali que está na direção, e por você que está assistindo a gente também. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por estar aqui com meus amigos da Arragás, por estar aqui com meus amigos da filmagem, estar aqui nesse estúdio. Eu quero pedir que o Senhor invada as casas, invada o coração das pessoas e cause transformações nas famílias, Senhor, porque tudo é por famílias, tudo é para a tua honra e para a tua glória. Visita a minha casa também, o meu filho, a minha esposa, e que os nossos negócios eles prosperem para alcançar outras pessoas e que no que acreditamos é que o seguro ele é um instrumento de transformação também de vidas quando a gente investe nesse mercado que gera aí milhões e milhões de reais por ano e que isso seja um instrumento em nossas vidas em nome de Jesus. Amém. E eu sou corretor de seguros, né? Também, né? Gosto de falar, eu sou corretor de seguros. Eu ganho dinheiro ajudando os outros sem cobrar nada, porque quem me paga é a seguradora, né? Então eu acabo ajudando os outros. E é para falar também um pouco da minha história. Sim, como Pode que falar. você chegou Mas antes nesse. de falar, essa foi uma pessoa que a Cláudia conheceu antes de mim e transformou alguns gatilhos na cabeça dela, que ela veio numa empolgação falar comigo sobre essa pessoa que está aqui na nossa frente, que eu me encantei por ele e nem conhecia ele. Então, provavelmente, pega tudo que ele tem para passar pra gente, tudo que ele tem para ensinar pra gente, com certeza vai transformar vocês também. E eu digo mais, ele é tão diferente, que ele já começou de um jeito diferente. A gente já entrevistou diversas pessoas e ninguém iniciou com essa conexão com o maior, com o divino, independente da fé Ele que a pessoa vivencia a tem, crença dele. ele vivencia. Isso é real, é nítido. Se você conversa com ele, ele transpira isso para nós. Mas então conta, quem é o Di Stefano? Como você veio parar nesse mercado de seguros e plano de saúde? Isso aí, quando eu tinha 18 anos, né? Voltando um pouco mais, eu sou paulista, nasci em Campinas e eu fui para Salvador, minha mãe me levou para lá, né? Minha mãe teve aqui não foi casada, enfim, saindo daqui de São Paulo, né? Como a história de muitas mães que criam seus filhos sozinho, eu fui para Salvador. E lá em Salvador eu comecei a minha vida, lá na Bahia. E lá eu me formei em eletrotécnico. Eu fiz um curso técnico. Esses cursos que de manhã você está na escola no nível médio e à tarde você faz o nível técnico. Sabe como é? Sim. Sim. Eu fiz em administração nesse estilo também. Ah, legal. E o técnico era em eletrotécnica. E aí minha mãe, ela suava pra caramba para pagar esse curso técnico, né? Pagar colégio particular. Foi na Escola de Engenharia Eletromecânica da Bahia. E aí eu me formei em eletrotécnico, estagiei na Coelba, que é a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Tá. e estava tudo encaminhado para eu fazer engenharia elétrica, enfim, seguir nessa carreira nisso. Esse estágio da Coelba, ele me levou à possibilidade de trabalhar numa empresa que é Camaçari, é um polo médico, polo médico não, desculpa, é um polo industrial da Bahia, de Tá. Salvador. Então é tipo assim, 60 quilômetros. E lá tem grandes empresas. Eu acho que aqui em São Paulo deve ter alguma coisa parecida a um polo industrial que tem essas empresas. E aí Sim. eu ia trabalhar numa empresa lá, essa empresa, na época o salário mínimo era R$ 565, se eu não me engano era 2008 para 2009. E o salário nessa empresa, ele era R$ 3.000 mais periculosidade, ia dar 3.500. Era mais do que minha mãe ganhava, na Olha verdade. só. E eu só tinha ganho salário de estagiário, que na época o salário de estagiário eu ganhava, era uma bolsa, era R$ 300. Eu só tinha conhecido esse dinheiro, na verdade.
E aí eu tinha feito exame médico, né? Quando você faz aquele teste de esforço, aquelas coisas, era uma quinta-feira, eu ia trabalhar, na segunda-feira já ia estar Se contratado. preparando para começar a segunda. Isso, e Matheus Gouveia, que é meu sócio hoje na corretora, ele trabalhava em uma corretora de seguros, que na época era a Previseg, e era Antônio Barbosa, que era o dono da corretora, que é uma figura bem conhecida no mercado de saúde lá da Bahia, Tá. muito conhecido nas seguradoras como Icatu e Mongeral, ainda ele é conhecido. E Matheus trabalhava para ele no plano de saúde, só que na época era esses planos coletivos por adesão, acho que vocês devem conhecer, né? Era o ápice do plano coletivo por adesão, 2008 para 2009, Qualicorp ali, nem era Qualicorp, era Access Clube de Benefícios, o nome na época. E aí ele trabalhava com isso. E aí ele falou assim, você está trabalhando? Eu vou começar segunda-feira, vou começar a trabalhar segunda-feira. Ele, não, porque lá vai ter uma entrevista de emprego, tal, você quer ir? Isso era quinta-feira. Eu falei, tá, eu vou. Amanhã você tem roupa social para ir e tal? Eu tenho uma roupa social. E aí peguei, botei uma camisa social e fui. Fui ser entrevistado por Antônio Barbosa. Antônio Barbosa falou para mim assim, e aí? Explicou a vaga, tal, como é que funcionava, e falou, aqui é o seguinte, quanto mais você trabalha, mais você ganha, aqui você faz o seu horário e não tem teto aqui para você. Você que vai dizer quanto é que ganha. Depende do seu desempenho aqui. Aí, beleza, ele me disse, vendeu como se fosse fácil bater a meta e como se fosse fácil vender plano coletivo por adesão, né? Que não é fácil vender plano coletivo por adesão por conta da taxa de adesão. O mercado que trabalha com isso sabe como é que funciona. E aí, beleza, aí eu fui, comprei a ideia, só que o problema era o seguinte, eu tava trocando R$3.500. Era aí que eu ia chegar, você abriu mão de um fixo de 3,5. Por um 565, que era o valor do salário mínimo na época, mais uma ajuda de custo de R$200, então dava 765, e se eu batesse a meta... E uma promessa. E uma promessa. Então, vamos pensar que se você tava no seu início de carreira, R$3.500 seria o equivalente a quase R$10.000 hoje, Isso. tranquilamente. E vamos abrir aspas aí. Ele deixou bem claro, mais do que a minha mãe ganhava. Era realmente mudar o jogo. Ele poderia estar levando o dobro do que a casa dele possuía naquele momento. Isso. E aí, acreditou. Exatamente. E aí o que aconteceu é que para eu ganhar a mesma coisa que eu estava ganhando, algo próximo ali, eu precisava vender no mínimo R$3.000. Por quê? Porque Barbosa ele pagava 50% de comissão se você vendesse R$3.000. Se você não vendesse 3.000, ele ia pagar 25% de comissão, enfim. Da adesão. Era gradativo. Que hoje o corretor leva adesão, né? Como era um CLT, tinha isso. Sim. E era 3.000 para receber 50%. Só que quando eu recebi esses 50%, ele tinha um cartão, esses cartões que você paga e você pode comprar no mercado ou sacar o dinheiro e tal. Sim. Que era ali mais os R$1.000. Então ia ser 1.500 mais R$1.000, ia dar 2.500, mais R$700 ali, ia dar 3.200, que era próximo. Tava ali na briga do que você tinha. Aí a sua expectativa falou, tem que bater pelo menos 3.000. Tenho que bater 3.000, porque eu batendo 3.000, eu já fiz as contas, vai tranquilo, eu falo com minha mãe. Só que eu cheguei em casa, minha mãe se sacrificou para pagar meu curso técnico e falar para ela que... Mãe, vou jogar esse curso fora. A fala dela foi, você vai largar uma formação técnica tudo para ser vendedor de plano de saúde, né? É vendedor com orgulho, né? Vendedor de plano de saúde. Mas a figura do vendedor é uma figura que ela Não muito. A prostituída. reputação. As pessoas veem o vendedor normalmente como a parte ruim da negociação. Ela acha que a venda é alguém empurrando algo que você não quer. Você conversa com uma mãe e fala assim, o que você gostaria que a sua mãe fosse, seu filho fosse? Ah, engenheiro, médico, advogado. Vendedor. Difícil você ver uma mãe com mindset e falar, olha, se for um bom vendedor... Pois é, então... Aí o que aconteceu? Ela ficou uns 3 dias sem falar comigo direito. Eita! Matheus, que eu e o meu sócio, ele foi ameaçado de morte, então eu tinha que dar resultado de todo jeito, né? E aí a gente foi lá pro salão de venda. Só que quando chegou no salão de venda, o salão de venda tinha 20 pessoas, 4 batia a meta. Então, seja, quem batia a meta, exatamente, quem batia a meta era Matheus, que corria feito um doido. Aí tinha o nome dela era Alessandra. A Alessandra, ela, plano coletivo por adesão, que é por entidade de classe, né? Você tem uma entidade que você conecta a pessoa ao plano de saúde e você vende. Então ela tinha uma entidade que era o Tribunal Regional Eleitoral, era o Tribunal Regional do Trabalho, TRT da Bahia, onde meio que ela ia lá, fazia umas vendas e batia meta. Ia lá, fazia umas vendas e batia meta. Então ela já vendia tinha os 3.000, local. né? Ela não vendia 10, ela vendia 3 e ia sempre batendo a meta. Então ela tinha um local.
O outro era a Nara, que era uma pessoa muito bem relacionada, que hoje é sócia dessa corretora, era gerente na época. E aí tinha uma outra pessoa que tinha lá que não batia sempre, mas tinha batido naquele mês. Hora ou outra. Mas essas três pessoas que eu citei eram pessoas que estavam assim, fora da curva, fazendo negócio. Sim. E aí quando eu entrei, né, você entra no mercado de seguro, tem a complexidade, principalmente de plano de saúde. De aprender. Eu tinha que aprender. E não tinha processo de treinamento, né? Por exemplo, a assessoria de vocês, a HCI, ela treina muito o corretor, isso é muito raro. Então não tinha um processo de treinamento, eu vou pegar você, eu vou treinar você. E o corretor não tinha cultura, né? Não é nem corretor, né? O corretor que tem a SUSEP, mas o vendedor de fato de plano de saúde, ele não tinha cultura de treinamento, como hoje o mercado não tem muito isso. Às vezes você abre a boca para um treinamento, mas eu vou fazer treinamento para quê, né? É. Então não existia isso. Quando a gente entrou, Matheus ele me treinou, então foi muito ir na visita com ele, ver como ele fazia, mas eu li muito as condições gerais, né? Eu ficava lendo as condições gerais, as condições gerais. Dos pontos ali que você poderia ser perguntado. Exatamente. E depois eu vi que nem tem muitas perguntas técnicas, mas ler as condições gerais me tornou melhor ali. Então fiquei, tipo assim, 15 dias ali com o Matheus. Isso. Só que eu só tinha 30 para bater a meta, né? Para fazer o resultado, senão ele tava ferrado em casa. Exatamente. E aí, desde cedo, eu descobri muito sobre canal de aquisição, né? Que é o que faz você vender. Então, tipo, as pessoas me perguntam, e aí, como é que eu arrumo um cliente? Como é que eu faço cliente? É a pergunta comum do mercado de qualquer segmento, o problema é demanda. Então, Sim. desde cedo, eu me bati com isso. Começou ali, naquele momento, já entender que ia precisar olhar para qual nicho eu vou focar, de onde eu vou tirar, e a gente vai falar bastante ainda. Isso. E eu tinha minha mãe Sobre ali isso em cima hoje. de mim, né? Sim. Eu tinha que... Você tinha um incentivo forte em casa. Exatamente. Então a necessidade tinha que fazer a ideia surgir. E aí eu olhei para a empresa toda e falei, quem é que mais vende aqui? Eu via todo mundo correndo demais e tal. E tinha um senhor lá, tinha uns 72 anos mais ou menos, o nome dele era Jairo. E ele tinha uma parceria com uma associação baiana de medicina, aonde ele fechou a parceria com a Associação Baiana de Medicina junto com a Access Clube de Benefícios, que hoje é Qualicorp, Sim. e ele poderia vender para o médico através dessa associação. E o médico, ele sabe a necessidade do produto, ele tem dinheiro para pagar, e Sul América, na época era só Sul América, não tinha Bradesco, todo mundo queria ter, né? Sul América era um plano que só se contratava individualmente, não tinha mais o acesso, então estava num hype assim, todo mundo queria contratar Sul América. Só que o problema é que nem todo mundo tinha condições de pagar. Então quem mais vendia era ele, porque ele tirava pedido, né? Obviamente ele que fez a parceria, então méritos dele, mas ele tirava pedido, né? Os médicos iam até lá e ele fazia o plano. A Associação Baiana de Medicina divulgava e ele fazia o plano. E a ideia foi como é que eu consigo chegar nesses médicos sem que os médicos cheguem lá, ou como é que eu acesso esses médicos. E aí fiquei pensando nisso, como é que eu chego. Na época tinha uma coisa chamada telelistas, e telelistas, se eu escrevesse o nome completo da pessoa lá no telelista, ele me devolvia o número da casa da pessoa, porque todo mundo tinha telefone de casa, né, antigamente. Fixo. E aí a ideia era pegar o nome dos médicos, colar no telelista e construir no lista, ponto a ponto. Desde sempre você pensou em base de dados. Gente, isso daqui vale ouríssimo. Prestem atenção nessas coisas que vão sair desse bate-papo. E é uma coisa que é base de dados e canal de aquisição. São coisas que, eu vou te falar, 99% dos corretores não trabalham. Base de dados e canal de aquisição. Deixa eu fazer até um adendo aqui, corretor. Você que está aí, de repente, pensando em como iniciar, como fazer, pega papel e caneta agora, puxa do lado, porque cada coisa que ele falar vai, de alguma forma, fazer sentido para você. Hoje, as corretoras dele faturam na casa dos milhões. São pouquíssimas as corretoras hoje no Brasil que fazem isso. Então, pega input. Ah, Clau, mas só é grande porque investe muito. Nada, olha como ele começou. Ele tá falando de não muitos, coisa de 20 anos, né? Pouco menos de 20 anos, gente. Então, olha essa trajetória. O que ele fez, ó, ele começou ali procurando da forma certa. Então, já conecta essa informação aí para vocês e vamos seguir. Isso aí. E aí eu pegava os nomes e ia copiando e colando. Só que ainda assim, eu pegava tipo só naqueles guias médicos e tal, eu falava, pô, preciso acelerar mais.
E aí eu liguei para o Conselho Federal de Medicina na época, né? Não tinha esse lance da LGPD. Sim. E falei, ó, eu tô precisando fazer um trabalho de faculdade, preciso mapear os médicos. Como é que eu faço para conseguir o nome desses médicos aí e tal, por região? Aí eles mandam um e-mail. Eu mandei um e-mail, eles responderam o e-mail com o nome de todos os médicos do Brasil. Uau! E por região, e aí era Ctrl+C, Ctrl+V, A base de dados veio fácil ali, hein? Hoje em dia você pega o nome, vai jogando em outros sistemas correlatos e vai trazendo. Lindo, lindo, lindo. Olha a ideia e como isso conectou. E, gente, quanto disso a gente não consegue fazer, né? Isso aí comecei a ligação fria, né? Radical. Só que era o número da casa. Então, quando você liga durante o dia, você não encontrava Não atende. um médico em casa. Você conseguia até pegar um celular, eventualmente, e aí a gente criava um script, e o script basicamente era que quem está falando é de Stefano Oliveira. Eu estou ligando em nome da Associação Baiana de Medicina, que a gente poderia ligar em nome, porque Sim. a parceria existia, em parceria com a Sul América. E a gente está trazendo a oportunidade de você ter Sul América de forma individual, que de fato contrata de forma individual, que não é possível há muito tempo. Então, esse pitch já conectava Já com o médico, brilhava né? o olho Ele, do- Já opa, abria as portas. eu só falar isso já conectava. Só que quando eu ligava, eu não conseguia falar. E aí o que eu fazia? Eu ligava à noite. E aí à noite eu ligava tipo 8 da noite, o médico atendia, uns ficavam com raiva, e aí a gente falava, não, mas a gente tá ligando justamente nesse momento que você não pode atender em outro momento, contornava a objeção, Sim. e aí marcava a visita. Porque quando eu cheguei... Naquela época ainda tinha que visitar, né? Hoje em dia é Exatamente. online, naquela época não. Quanta gente não visitou também. E aí, mas o que que acontecia com o médico? Porque eu fui buscar assim? Porque antes eu tentei ir ainda no porta a porta. Só que eram muitas horas que eu ficava, eu concorria com representante de medicamento, entrava na minha frente, que eles tinham relacionamento, Sim. e era muita energia gasta para pouco resultado. Eu consegui alguns resultados no porta a porta, mas eu entendi que é melhor ligar e ir no agendado. Marcar. Tentei ligar para a secretária, só que a secretária não passava. Então essa de pegar no telelist Na foi minha casa dele. terceira tentativa, entendeu? Ou seja, não foi logo de cara Não foi que logo deu de cara. E certo. antes de Ele você foi... fazer a telelista, que eu acho que foi um ponto de virada, você chegou a bater meta? Como é que era o seu Não, mês? isso tá tudo no primeiro mês ainda. Você Isso fez tudo isso tudo em um isso no mês? primeiro Olha- mês. Você não tá entendendo. Isso Olha tudo aqui aconteceu no primeiro mês. uma chave. Eu digo assim, não tem problema da gente errar, mas a gente tem que errar, Errar rápido, né? Por quê? Você Não, errar fez... rápido eu concordo, mas ninguém erra tão rápido assim. Mas é por isso que quando eu o conheci, eu Tá fiquei de explicado. queixo caído e trouxe E pra você, eu tinha minha entendeu? mãe ali, né? Ainda em cima de mim, né? Minha mãe na pressão psicológica ali, emocional, então eu tinha que dar um jeito. E aí comecei a buscar uma forma. E quando encontrei essa forma, eu falei, pronto, essa é a forma. E aí a gente começou a ligar à noite. Aí Matheus e eu ligavam, nós ligávamos juntos, né? Ficava até mais tarde ligando. E durante o dia a gente ia visitando. E aí começou a ter muitas visitas. E muitas visitas na residência do médico, algumas eram no consultório. Quando você ia na residência é fechamento. Você não pode ir na casa do cara e Não deixar sai para com depois. venda. Não tem como, é fechamento, né? E era muito fácil, assim, o Sul-América, apesar de ter uma taxa de adesão, era fácil de vender, porque todo mundo queria o produto, né? É uma época que pessoa física, gente, eu não sei quem aí é da época, mas meados de 2000, o mercado se fechou para pessoa física. Eu vi Porto vendendo mais de 40 mil vidas, deixando de trabalhar com pessoa física. Então, a adesão ali, todo mundo queria na época. né? Isso. E aí, para você que está vendo agora, o que a gente falou? Que a gente falou de canal de aquisição, de como é que a gente faz essa prospecção e também falou aqui de cliente ideal. A gente foi para um público específico, que é um médico que tinha condições de pagar, tinha necessidade de compra e a gente trabalhou nesse nicho. Então, às vezes, você fica trabalhando em todo canto, mas se você escolher um público específico, você gerar autoridade naquele público, surgem mais indicações e você consegue trabalhar de uma forma melhor com aquele público. Então, esses 3 pontos já mudam o jogo. E foi o que mudou meu jogo naquela época também. E eu te digo que mais um ponto você fazia que o corretor muitas vezes está deixando na mesa também, que é se adaptar à agenda do cliente. Você entendeu que o médico precisava estar em casa, qual horário que ele ia estar à noite. Então, se fosse aquele vendedor, aquele corretor que não tivesse disposto a trabalhar à noite, não ia estar ali fazendo o que tinha que ser feito enquanto precisava ser feito. Eu brinco muito que a gente, por muito tempo, vendeu para padarias e a gente teve que se adaptar ao ritmo da padaria. Eu fazia exatamente o que você fez no telemarketing, entrando em contato com um discurso um pouco diferente, que eu trabalhava na dor da convenção coletiva,
que ele é obrigado. Lá, a gente trabalhou muito a região do ABC, para quem é de São Paulo, a região do ABC, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Santo André. A gente ia para esse cliente já com a ligação agendada, mas eu me tornei especialista na dor daquele cliente. Da mesma forma que você já sabia qual dor ia atacar, corretor, olha para o teu público, olha ali para o teu cliente, que tipo de dor aquele cliente tem e outros semelhantes a ele também tem. Faz como o de Stefano. Eu acho que o legal é que ele, como ele trabalhou sempre o mesmo público naquele momento, ele conseguia falar a língua do médico. Do médico. Que às vezes a dificuldade é quebrar algumas barreiras de comunicação. Às vezes todo mundo está falando a mesma língua, só que a comunicação é diferente. Por exemplo, a gente trabalhou com seguro de motoboy. A gente trabalhou bastante tempo com seguro de vida para motoboy. Só que a rotina e a forma de linguagem do motoboy é diferente do médico. Então você tem que criar rapport, você tem que entender quais as dores, qual é o dia a dia, o que ele quer ouvir naquele momento para se conectar. Então, desde o início, escolhendo um público, acho que faz toda a diferença. E quando que você virou o jogo para falar, vou abrir a minha corretora? Então, aí o que aconteceu nesse primeiro mês? Ainda tinha um histórico que ninguém tinha batido a meta no primeiro mês, então eu tava jogando tudo contra mim, né? Ainda tinha isso. E aí aconteceu que a gente botou muita energia, eu cheguei no último dia do mês, tava com R$2.200 vendido, faltava R$800. E assim, não tinha mais com todos os retornos que teriam para vamos pegar a documentação, eles já tinham sido feitos para você fechar assim de primeira. Tinha que ser na casa, eu não tinha nenhuma visita na casa. E eu tava lá no último dia do mês, com 2.200 vendido, e não ia bater a meta, ia receber só 25% disso, ia ser um desastre. E aí eu tava lá na corretora, eu fiz assim, meu irmão, vou pro porta a porta. E aí fui pro porta a porta, no Hospital da Bahia, lá em Salvador, tem consultórios dentro desse hospital. Eu fui batendo na porta. Isso era uma sexta-feira do último dia do mês. Mulher. Quando eu bati na porta, abriu um senhorzinho, o nome dele era Dr. José, e ele falou assim pra mim, quem é você? E aí eu fiz meu pitch, né? Meu nome é Stefano Oliveira, eu tô aqui em nome da Associação Baiana de Medicina, em parceria com a Sul América Saúde, e tenho aqui essa oportunidade pra você. E ele fez, quem mandou você aqui? Eita. Eu fiz, por quê? Ele, não, porque ontem eu tava na UTI, comentei que quero sair do meu plano de saúde da Unimed e você brota aqui na minha porta, falando de plano de saúde. São essas deucidências da vida. Falando de plano de saúde. E aí o que acontece é que eu sentei na mesa com ele, totalmente inexperiente no primeiro mês, mas consegui fechar um plano com ele de R$800, que era o que eu precisava para bater a meta. Era 850 o plano dele. Ele era acima de 59 anos. Eu consegui convencer ele ele não era associado à Associação Baiana de Medicina, então eu tinha que sair com um cheque de R$300 também da associação. Eu saí com 2 cheques, né? Um de 850, um de R$300 e as propostas assinadas. E liguei para o Matheus e falei, Matheus, eu bati a meta. Aí ele fez assim, mas como você bateu a meta? Você não tinha nada? Eu falei, bicho, eu bati lá na porta e deu certo. Funcionou. E aí, o que aconteceu para abrir a corretora? Depois desse primeiro mês, eu bati a meta e no segundo mês eu vendi e bati o recorde de vendas da corretora que eu vendi 7 mil. Uau! E aí todo mundo falava, não coloca tudo não, coloca 3, no mês que vem você coloca 3. Eu falei que nada, eu vou colocar tudo para dentro aqui, no mês que vem a gente vende mais. Aí aconteceu que aumentaram as metas e aumentaram também o ganho. Então quem vendia mais de 6 recebia 75%. E aí a gente começou a vender mais, o dono da corretora pediu para eu ensinar as pessoas como era, eu comecei a ensinar como é que eles faziam, e mais uma vez as pessoas diziam, você vai ficar ensinando o que você está fazendo para os outros? Eu falei, não tem escassez não, meu, o mercado é grande, isso. Quanto mais a gente ensina, mais a gente está ganhando também aqui. É a lei da prosperidade, é exatamente isso, eu digo que na nossa vida, quanto mais a gente passou a ensinar, mais o universo trouxe, e foi uma coisa que me encantou em você desde o primeiro dia, que você, gente, sem brincadeira, ele abriu o ouro da corretora dele assim, sendo que ele me conhecia 12 horas, 6 horas, sei lá eu quanto tinha, eu achei isso fantástico, e que legal você desde novo ter esse olhar. É legal, assim, a gente abre o olho também para quem tá querendo prosperar e tem propósito no que tá fazendo, né? Quando a gente identifica isso, a gente caminha junto, né? Né? Jogar pérolas aos porcos também não, né? A gente vai jogar pérola para quem sabe usar aquilo ali. E aí a gente viu isso lá em vocês e por isso que a gente se conectou nisso também. A gente só pode ensinar quem quer aprender. Quem quer aprender, exatamente. E eu digo para o corretor que a partir do momento que ele põe
um ar de eu sei tudo, dali é ladeira abaixo. Porque a partir do momento que ele se posiciona como se ele soubesse tudo, ele deixa de estar aberto para coisas novas, a tecnologias ou coisas que podem vir e agregar no nosso negócio. É E verdade. foi aquele bate-papo que trouxe, às vezes, gente, detalhes, coisas simples que já estão aí no mercado, que a gente pluga no negócio, que aumentam ainda mais a produção. E aí você, então, virou corretor. Aí Antônio Barbosa falou assim, ó, vamos para Recife, porque lá em Recife ninguém tá vendendo esse plano, o plano é mais barato, o plano básico já tem de tudo e o pessoal não tá vendendo, vamos para lá. Aí eu fui para lá, a gente montou um negócio lá, enfim, essa história é longa. Depois voltei para Salvador e aí voltei para Recife de novo. Só que quando eu voltei para Recife dessa vez, né, eu fui trabalhar com o Gilberto Cabais, que também é uma das grandes corretoras que produzem muita saúde aí no país. Eu trabalhei no salão dele e depois disso eu falei, ó, vamos abrir uma corretora. E abri uma corretora que na época era a Belze Corretora de Seguros, que hoje ainda existe, é uma das maiores produtoras do país também, com o Rafael Belze e Ricardo Belze. E a gente abriu a Belze, depois eu fui para a Avante e eles continuaram na Belze, a gente separou essa corretora de seguros. E aí depois eu vendi a Avante e aí abri a Doutor Seguros com Matheus, que foi quem me colocou no negócio lá atrás, né? Aí fui para Aracaju, enfim, eu virei corretor de seguros nessa jornada de ir para Recife, me conectar com outras pessoas, enfim. E hoje a gente tem também Amadeu, ele trabalhou comigo lá em João Pessoa, a gente abriu uma filial em João Pessoa. Essa filial, o Amadeu trabalhou comigo, hoje o Amadeu tem a Atrades, né? E aí que a gente faz parte lá junto com o Amadeu também, e foi iniciativa dele, ele pegou uma corretora pequenininha e transformou numa corretora gigantesca. Atrades lá, o Amadeu também destaque em saúde. Outra pessoa super generosa, gente, vale a pena também conhecer. É interessante que hoje tem o Conem, né, que é o Bradesco, ele tem um grupo de 10 corretores no Brasil que fazem parte para ter uma condição diferenciada. E desses 10 corretores, Antônio Barbosa, que me colocou, está conectado com todos, que tem Cabais, a gente na Trades, né? Sim. E Ricardo Belze. Então, junto com Rafael Belze. Ricardo Belze e Rafael Belze, eles foram conectados ao treinamento comigo. E Amadeu ao treinamento comigo. Que legal. E Barbosa treinou todo mundo, né? Dessa leva, 50%. Mas tinha ouro dentro daquele lugar. Essa aí foi Então, boa. A água que eles bebiam lá era boa, hein? Será? Vamos tentar ver um pouquinho dessa água. Então, só para honrar Barbosa aqui também, que foi quem colocou de negócio, ele que treinou Cabais, ele me treinou. Rafael Belze foi sócio de uma época de Barbosa também, né? Tipo, e Amadeu não trabalhou com Barbosa, mas indiretamente tem conexão porque se conectou comigo naquela época, né? Então, assim, quem tá no Conem hoje do Bradesco tem conexão com os outros. Que né? legal. E aproveitando que você tá falando aí do Conem e tudo mais, fala um pouquinho dos recordes que de repente vocês já tenham batido. Eu sei que, de repente, abrir cifras, números é um pouco mais complicado, mas do que você pode... Fala de recordes para o corretor vislumbrar alguma coisa, ou até mesmo premiações, não sei, conta um pouquinho. Tá, vou falar do último resultado, que é o que está em evidência, né? Então, no último resultado aí, no dia do fechamento, quando a gente soma a produção das duas corretoras, a gente conseguiu bater aí 600 mil de venda de plano de saúde, né? E não é plano de saúde empresarial corporativo, a gente está falando de PME, que é de... PME, né? De 3 a... de 3 a 29, é isso? E esse é de 3 a 29. A gente não fechou nenhum com mais vidas que isso, na verdade, esse mês, né? É muita venda, hein? Gente, não, é muito venda. E quando você fala com eles, você tá achando que ele tá contando o longo? Não, gente, é 600 mil, primeira parcela. Tô errada? Não, é isso. Porque quando a gente fala com o corretor, não muitas vezes ele já multiplica lá. Então, se é 100, multiplica por, sei lá, 200, 300, 400%. Quanto que é essa companhia? Então, ele vendeu tanto. Não, gente, valor, primeira parcela, certo? Isso, quando é só uma produção das duas corretoras, sim. E quando a gente fala de seguro de vida coletivo, que é uma das expertises da Doutor Seguros, a gente, dentro da Sul América, nós estamos aí em top 1 de produção de seguro coletivo no país. Que lindo. Então, esses são os resultados. Parabéns, de verdade. Gente. Verdade mesmo. Legal. Muito bom. E aí, desculpa, fala aí. Antes de você ir para o próximo ponto da pauta, você se refere bastante a seus sócios, a quem construiu essa história com você. Hoje, quando você vai definir um sócio, como você escolhe ou como acontece para você definir quem vai ser seu sócio? Como é que funciona hoje essa escolha? Porque eu acho que
o sócio é quase um casamento. É aquela pessoa que ela vai ter as alegrias e as tristezas que você tem e às vezes sem o amor. Mas passa os perrengues juntos, passa por toda a luta para a construção. Como é que é essa construção para ser uma sociedade próspera? Legal, legal. Então, antigamente eu não fazia assim, tá? Então, eu escolhia por necessidade. Então, se eu tinha uma necessidade, eu ia na minha necessidade e escolhia um sócio. Que acho que 90% das pessoas ou mais fazem isso. Preciso de uma pessoa que entre com capital. Preciso de uma pessoa que trabalhe com isso. Então, essa é uma necessidade, isso é um erro quando você vai definir não só uma sociedade, mas caminhar junto. Para você ter uma ideia, até a agência de marketing que eu escolhi, que está aqui com a gente hoje, a ABA, né? Uma agência de marketing fantástica, eu escolhi a ABA por valores. Então, a gente tinha outras opções de escolher, mas aí eu sentei com a Rafa, sentei com o Rodrigo, e aí vi que eles estão querendo crescer, essa pegada de valores similares, e a gente compartilha de valores de família, enfim, de espiritualidade, e isso é o que vai fazer o jogo mudar. Então a gente está aqui hoje porque a gente compartilha de valores, né? Quando eu estava com Cláudia lá atrás, que a gente se emocionou falando, a gente estava falando de família. A preocupação dela era a filha dela. Então é a nossa preocupação. A nossa preocupação é crescer e a família não ser quebrada, a gente não perder essa essência. Hoje eu escolho quem vai caminhar comigo com valores. Então, se tem valor de família, se está com valor de fazer o bem, de vamos crescer, vamos prosperar, não vamos passar por cima de ninguém, que o mercado ele é muito assim. Então, se é esses valores, é assim que eu escolho quem eu vou caminhar. Se vai ser sócio, se não vai, isso é só consequência. É um detalhe, exatamente. Mas para se aproximar de você é por compatibilidade de valores. Isso aí, exatamente. Isso é legítimo. É porque é algo que transforma, porque a gente não consegue ser algo o tempo todo que a gente não é. Eu brinco que, assim, muitas vezes me perguntam assim, Clau, como me posicionar na internet, como fazer? E eu digo, seja a sua essência, seja você. Por quê? A gente não consegue ser algo de máscara o tempo todo. Se torna cansativo, se torna exaustivo e você larga de mão. A partir do momento que você é você, isso é muito legal. Muito bom, gente. Então, vocês já entenderam aqui algumas pitadas. E eu quero começar a fazer algumas perguntas aqui agora para você, Di, no sentido de operação e tudo mais. E uma coisa que muito corretor passa é que, assim, 70% dos corretores hoje no Brasil não ganham 15 mil por mês. 59% não ganham 10 mil por mês. E quando a gente fala de uma realidade lá, com boleto para pagar, com filho, com conta, é algo que você fala assim, poxa, olha quanto ele fez em um mês. E que dá possível. Quer dizer, significa que você vai virar uma chavinha e no dia seguinte vai fazer? Não. Mas, conta, teve momento difícil nessa jornada toda que você repensou, falou assim, gente, por que eu não voltei lá? Por que eu não aceitei aquele emprego? Teve algum momento que doeu para você ser corretor, que você teve que se reinventar e transformar o que você fazia para fazer dar certo? Sim, sim. Esses momentos eu vejo muito, o emocional ele conta muito, né? Se você tá com a mentalidade forte, você consegue fazer o resultado que você precisa. Mas teve uma época da minha vida que, nessa época de sair da sociedade da Belze, enfim, para desvencilhar isso e para avante, eu não tinha muito eu não era muito bom em gestão de time, então eu achava que eu era bom de gestão de time, de fazer time. Errei ali nas contas que eu fazia, fiz uma estrutura muito grande, e aí chegou um momento que ou eu botava dinheiro, ou eu botava gasolina, tinha dinheiro para botar gasolina no carro, ou eu arrancava um dente, fazia um tratamento no dente que estava aqui doendo, eu não tinha para fazer os dois. E aí eu lembro, eu morava ali perto de Boa Viagem, ali em Recife, e aí era meia-noite, eu saí para ir correr na Avenida Boa Viagem, porque a dor de dente estava muito grande e eu não podia estar fazendo o tratamento, eu tinha que botar gasolina no carro, porque se eu botasse gasolina no carro, eu ia... visitava mais. Exatamente. Mas ali eu estava com uma coisa meio emocional, eu não estava com visão de futuro, eu não sabia para onde eu ia, eu estava perdido naquele momento. Então essa mentalidade que ela não fazia com que eu avançasse. Porque esse mercado, você me disse esses números, né? Tantos por cento, quanto é? Fala para mim de novo aí. 70% não ganha 15 mil. Então, quando ela fala assim que 70% não ganha 15 mil, eu falei, caramba, os que eu conheço ganham muito mais. Então, essa é a realidade do mercado. E ela me falou a pesquisa, porque, poxa,
quando a gente fala de plano de saúde, principalmente, ganhar 15 mil é brincadeira, né? Você fazer, dependendo do seu público, o ticket médio da gente lá é 5 mil reais. Eu tô falando de fazer uma venda e meia, né? Exatamente. Dependendo de onde você despeja a produção e como é que você tá posicionado dentro do mercado. Então, é simples fazer, né? Por mais que você fale, o mercado tá prostituído, tem muita concorrência. A verdade é que não tem concorrência, é você que está trabalhando onde... Da forma errada. É isso que está acontecendo. Tá disputando os mesmos clientes. Não tem né? como, é muita gente, o mercado só cresce. O mercado de seguros aí movimentou quando no ano passado 3 bilhões de reais, mais ou menos, e só saúde, quanto é que foi? Sim. Entendeu? E dentro desse momento que você estava passando, o que que foi, ou em outros momentos, o que que foi o ponto da virada? O que fez você chegar no que hoje te traz de resultados e esse olhar, e um momento que, eu vou pôr a gasolina ou já não é algo, né, que acontece? Claro, gente, crescer dói, só que as dores mudam. Mas o que que fez destravar? O que que abriu aí? Então, nesse momento aconteceu que eu voltei para Salvador, novamente, eu estava em Recife, voltei para Salvador, e fiquei numa vida em Salvador, saí um pouco do mercado de plano, fiquei ali uns 6 meses ali, pensando o que ia fazer. Teve uma época que eu fui até para TIM Telefonia, sabe? Tinha um padrinho de Matheus até que tinha me botado lá na TIM. Fiquei lá na TIM, vendo as coisas. Não me adaptei muito e eu me lembro de estar na janela pensando assim, poxa, o que eu vou fazer da minha vida, hein? Quando eu tiver 30 anos, 40, 50 anos, como é que vai ser? Eu fiquei naquele pensamento assim, né? Introspectivo, refletindo, pensando em família também, né? Eu sempre quis ter família. Fiz tudo ao contrário na minha vida para não ter, graças a Deus, né? Hoje eu tenho, né? Jesus me alcançou e hoje eu tenho família. Mas tudo que eu fiz na minha vida foi ao contrário disso. Então, vício em droga, só ficava correndo atrás de sexo, tudo isso aí. Mas tudo isso ancorado em uma falta que eu tinha interno, que era uma falta de pai, né? Sim. E eu buscava preencher o vazio dentro de mim com vícios. Mas hoje, graças a Deus, tá tudo tranquilo. Meu pai, te amo, né? Tamo junto. Resolvi o que tinha para resolver. Então, uma coisa que eu vou falar aqui também para você, perdoe, né? Libere perdão. Você não fica escravo desses sentimentos que você carrega, porque a vida ela é sobre isso, né? É sobre perdão, sobre conexão com as pessoas, sobre você não carregar mágoas. E isso mudou muito o meu jogo em certo tempo, em outro momento da minha vida, né? Mas aí, eu nessa reflexão, poxa, eu preciso ir para algum lugar. E tinha alguma coisa que me chamava, voltei para Recife, né? E aí, quando eu voltei, que aí foi tendo esse crescimento aí. Depois a gente foi abrindo a empresa, enfim, depois vendeu a empresa. Quebrei mais de 300 mil reais. Uau! Ficou com uma conta Quebrei mais de 300 mil reais, fiquei sozinho com o sócio que eu tinha lá na Avante. A gente conseguiu pagar a conta depois, aí depois eu vendi a Avante para ele. E aí abri a Doutor Seguros, enfim. Mas teve esse momento, sim, e esse momento ele foi muito com mentalidade. Mudou quando eu, numa reflexão, entendi que eu deveria me mover para algum lugar. Eu sempre tive essa CI e crescer. E aí eu me movi para esse lugar. Então tudo na vida está em movimento. Se você ficar parado, você está morrendo, na verdade. Perfeito. E nesse início, qual que você acha que é o maior erro? Por exemplo, no nosso início, nós tivemos 2 grandes erros. Um a gente não tinha fontes de clientes, então a gente não tinha leads entrando, essa foi uma primeira dor. E outra, a gente investiu em time muito cedo. Eu não lembro os números exatos, mas na época era, por exemplo, assim, eu vendia 10 mil, a Cláudia vendia 10 mil. A gente pensou, se a gente colocar 5 pessoas, são 50 mil ali, mais 20 que a gente vende, ok. Aí eu vendia 10, ela vendia 10, a gente montou uma equipe, a equipe toda vendia 18. Aí não dava. A gente eu sozinho pagava vendia mais do que com equipe. Foi assim que eu quebrei. Então a gente andou ali. Porque às vezes é uma crença normal, a gente fala assim, como faz para crescer? Só escalar a equipe. Põe a equipe que resolve. E às vezes a gente não tá vendo outras falhas. Você acha que a primeira erro aí foi... Na verdade, para crescer é só escalar a equipe, mas o tem muita coisa. Tem muita coisa tem dentro muita dele. coisa Tem embutida. muita coisa dele, muita coisa de gestão. Então, os 2 erros é o erro geral, canal de aquisição. Preciso gerar demanda para que esse time aconteça. Então, se você vai para as grandes empresas hoje, quando a pessoa vai abrir uma empresa, se for lá, Thiago Reis, que a gente estava lá, Theo Roso, enfim,
eles vão abrir empresa, o que eles montam primeiro? Prospecção. Eles buscam quem são os canais de aquisição, porque os negociadores, eles vão lá e fazem o negócio. Sim. Então, nessas grandes empresas, eles dividem, né? Lá a gente divide, canal de aquisição, prospectador e negociador. Mas essa não é a realidade do corretor. O corretor, ele faz tudo. Ele prospecta, ele vende e ele implanta muitas vezes, né? Exato. Ele planta. No caso, tem a Ragaz que faz a implantação e cuida do cliente, tipo assim, serviço premium, né? Isso não tem no mercado. Se eu tivesse na minha época, eu vou nem implantar, vou jogar para cá, né? Ele deixa eles cuidando aqui. Então, o erro principal é canal de aquisição. Aí a pessoa fica, não tá dando certo, eu não tô conseguindo no mercado, mas quantas pessoas você falou? Você precisa conhecer seus números. Se você conhecer qual é a sua taxa de conversão, quantos clientes eu atendo para fechar? Então, se eu atendo 10 clientes e fecho um, minha taxa de conversão é 10%. Para eu fechar 10 clientes, eu preciso atender quantos? 100. Então, preciso falar com 100 pessoas. E o legal é que para falar com 100 pessoas, você pode ou falar de uma em uma, ou você pode em um evento falar com 100 pessoas. Então, eu costumava brincar que era o seguinte... a pessoa virava pra mim, trabalhei muito, peguei 5 ônibus, aí aqui em São Paulo é loucura, peguei 3 horas de trânsito e tal, vim pra cá, beleza, você falou quantas pessoas? Uma, você não trabalhou nada, amigo. Fez nada. Trabalhou Porque nada. o objetivo principal que é agora o outro não, só fui ali, aí entrei ali naquele descanso dos médicos e tinha 6 lá e falei com ele e voltei. Aí eu trabalho muito. Você é trabalhador, né? Então é sobre a quantidade de pessoas que você faz seu pitch para quanto você vende. Então é sobre falar com gente. Aí a pessoa, não estou conseguindo vender, não estou conseguindo falar, vai ali na padaria, você falou da padaria, vai lá na padaria, lá, oferece para a pessoa, vai ali no qualquer lugar que você entrar, lá na lanchonete, vê. Ah, não, lá não tem, então vai em outro. Não tem como você não vender um plano de saúde no mês. Né? Muito não bom. Tem como. E se vender um aí com ticket de 5 mil, já aí, ó, metade do 10 que eu falei. Para você ter uma ideia, uma das dores que eu vejo que o corretor traz, além da fonte de aquisição, eles têm vergonha de falar que está vendendo. Ele tem vergonha de oferecer o próprio produto. De chegar e falar, olha, eu vendo esse produto, trabalho aqui, quero te apresentar. Eles não apresentam. A gente tem um treinamento que a gente ensina eles a pegar a base de WhatsApp própria e falar com os amigos. Não tô nem falando uma em coisa básica. Falar todos os amigos saberem que ele tem aquela possibilidade de venda. Porque às vezes ele tem lá o produto excelente da companhia, ele tem a possibilidade, só que nem as pessoas em volta dele sabem que ele vende aquele produto. Exatamente. E pensando agora em trazer ouro para o corretor aí, vamos fazer umas perguntinhas sobre o dia a dia dele. Você, dentro das suas estratégias, hoje você tem recordes de venda, tá aí entre os principais. O que você atribui hoje dentro da sua estratégia, seja na Trades ou na Doutor, que você fala assim, isso é algo que a gente replica e que qualquer um pode pegar e fazer e que pode ser um dos atributos pelo sucesso? O que não pode faltar em nenhuma corretora? Não pode faltar ligação fria. Eu sou da época da ligação fria, então fiz minhas coisas ligando. Ligação tem que existir. E hoje está muito fácil conseguir dados, né? Então você consegue acessar a internet, você consegue ir lá, consulta CNPJ, consulta Plus, qualquer coisa você escreve ali no Google, você acha e você consegue buscar empresas ali e tudo gratuitamente você faz. Muita gente tem o número da empresa, né? Que quando você acessa lá o cartão CNPJ, você vê o telefone. Sim. Alguns são telefone de contabilidade, alguns são telefone fixo, alguns são celulares do dono. Então você consegue coletar o dado e fazer a ligação. Então você precisa montar um script ali legal. E eu sugiro para vocês montarem um script falando que está ligando em nome da seguradora, que você pode, você é corretor de seguro, você representa ela. Então se você está ligando em nome, você está pegando a autoridade que a operadora tem. Já né? tem no você mercado. liga em nome da operadora e que você está trazendo uma oferta exclusiva que vai ajudar ele a reduzir o custo do plano. Isso aí você monta o seu script e você vai ligando. Você vai conseguir marcar muitos, a maioria não. Mas o lance é um número. Quantos nãos eu preciso receber para conseguir marcar uma visita? Quantos nãos eu preciso receber? E aí você pode fazer essa venda ou presencial ou fazer uma venda por WhatsApp. Então tem que montar uma proposta legal. Hoje não é para amadores.
Antigamente, qualquer vendia você fazia muito fácil, mandava, não tinha proposta de valor, nada disso. Hoje o mercado está mais exigente. Então, um público desse A e B, um público que contrata um produto de 5 mil, tem corretoras, por exemplo, Cabaz, eu citei aqui. Cabaz, ele vende bastante também. E os corretores dele vendem pelo WhatsApp, assim, tipo, só escrevendo. Eu conheci um corretor no Rio de Janeiro que faz igualzinho, ainda se vende assim. Mas quando você vê a força, a energia que se gasta nisso... Para conseguir uma venda maior. Exatamente, é maior. Então, o lance é você gastar menos energia, ter uma taxa de conversão maior, vai sempre melhorando o processo. E dentro desse seu processo todo, o que você fez da época que você contratou time e que deu errado para o time que você tem agora? O que você fez de certo agora e o que você fez de errado agora para o corretor não ir pelo caminho errado? Entendi. Para quem está montando time, né? Exato. Isso. Entendi. Então, para quem está montando time, a gente fala muito de cultura, né? Então, vou tentar traduzir de uma maneira que eu sempre que ouço falar de cultura, às vezes fica uma coisa muito abstrata, assim, né? Tal. Exato. Mas quando a gente fala de cultura, a cultura, ela nos dita, né? Então, quem tem uma cultura cristã, por exemplo, ele vai ser guiado por valores cristãos, né? Vamos lá, amo o próximo, enfim. E quando você tem uma cultura familiar, você fala, eu não faço isso porque meu pai disse que não é legal roubar, minha mãe lá em casa não é assim. Então, isso é uma cultura. Quando você monta um time, por exemplo, a gente estava na Growth ontem, né? No dia do fechamento, as pessoas estavam lá até meia-noite porque elas queriam chegar num número e esse número era 6 milhões em vendas. E isso é construído dia a dia, através de rituais. Então, há acompanhamento do time, microgerenciamentos. Né? Microgerenciamento é você bater pipeline, bater acompanhamento de vendas, né? Com quem não entende a linguagem de pipeline, olhar para as vendas todo dia e o que a gente pode fazer para que isso se torne uma venda de fato, saia aqui do ponto A para chegar no ponto B, discutir estratégias com o time diariamente do que pode ser feito. Hoje, como é que se faz? Hoje a gente bota a equipe e fala, vai vender. Isso aí é o básico, né? E cada um por si e tal. Quem está mais evoluído eu monto um time de prospecção, eu ligo uma campanha de internet, jogo para esse time de negociação e falo agora, vai vender. Isso aí já é um segundo passo. Um passo mais evoluído eu faço reuniões diárias no início da manhã com essas pessoas. Eu digo o que pode e o que não pode nesse time. Lá, por exemplo, na empresa, reclamação está fora. Se reclamar, tem que agradecer 3 vezes. Gostei. Esse aí a gente pode implantar, hein? A cada reclamação você fica obrigado Agradecer a ter 3 agradecimentos. E assim, e se continuar reclamando, tá fora da cultura, essa pessoa não sai. Eu entendo que a pessoa chega lá com o hábito de reclamar. Então eu já trato isso no começo. Ó, aqui, fofoca, tchau. Fofoca, eu nem negocio nada, é 0. Fofoca, tchau. A reclamação, a pessoa já entra um pouquinho disso ainda. Então, a gente vai tratando isso aos poucos. Então, fofoca, reclamação, tá fora da cultura da gente. Você vai fazendo o time ter aquela sinergia. Exatamente. E aí a gente vai trabalhando nisso, trabalho em equipe. Então, o trabalho em equipe lá, ele tá assim... Lá tem uma coisa que a gente faz, a gente tem uma cultura na empresa que é o feedback em tempo real. Então, nunca é atacando a pessoa, é sempre atacando o problema, mas a pessoa leva pro pessoal. O problema é esse, a pessoa leva pro pessoal. Então, a gente já diz como é que funciona lá antes da pessoa entrar. No processo seletivo, a gente já trata isso. Já falou, ó, você tá ok para ser desta forma? Sim, então tá, vamos jogar. Você tem ideia lá às vezes alguém deixa a louça, não lava a louça. A outra pessoa lava, tira uma foto e bota no grupo. Ó, não lavaram a louça aqui, viu? Só para deixar claro, eu lavei, mas... É muito mais para falar que a pessoa não lavou e ela precisa trabalhar em equipe, e a gente lava porque a gente não aponta, a gente dá a solução e vamos agora resolver. É focar na solução e não no problema. Exatamente. A gente resolve e depois a gente... dá o feedback. Alinha para não acontecer de novo. Tem coisas que a gente trata em reunião, se for alguma coisa pessoal é individual, mas no dia a dia a gente dá muito feedback em tempo real. Então isso é cultura. E aí são esses pontos que vão fazendo um time forte, além de acompanhamento diário, porque a pessoa ela quer ser direcionada. Legal. Então o gestor ele tem que estar direcionando o time ali o tempo todo, né? Legal. E eu conheci 2 gestores dele. 2 pessoas que estão lá na linha de frente no dia a dia. E teve uma coisa que eu peguei muito, processos, scripts. Conta um pouquinho desse olhar também que vocês têm, que assim, a pessoa não cai lá de paraquedas. Conta como vocês fazem, tanto a questão do treinamento para a equipe e esse ritmo de
vamos já entrar na próxima, né, pergunta, que é a ideia de sistemas, tecnologia. Conta como você conecta processos com tecnologia e a pessoas. Certo, legal. Então, são os pilares da empresa, né? Processos e pessoas. E quando você alinha processos e pessoas, você vai ter o resultado. Quando você coloca ferramentas, que é o que você falou aí, você potencializa o negócio. Não adianta você ter só ferramentas se você não tem processo, ferramenta é o último. E não adianta você ter processo se você não tem pessoas. Pessoas é o foco. Pessoas dentro do processo com ferramenta aí é game changer, muda o jogo. Então, para entrar, quando você vem ao mundo que você nasce, você é doutrinado. E essa doutrinação ela vai lhe aculturando, que a gente falou de cultura, e você vai tendo direcionamentos. Esses direcionamentos eles podem ser ruins a depender dos seus valores. Né? Tem gente que acha que roubar é bom. Ele teve esse direcionamento. E tem gente que acha que é ruim. Então esses direcionamentos eles vão levar a resultados. E esses resultados que nós temos na empresa, eles precisam estar claros através de um processo que a gente chama de onboarding, né? Mas é um processo de treinamento da pessoa aonde no primeiro dia vai fazer isso, isso, isso. Então, na sua empresa, tem que descrever o que vai acontecer no primeiro dia. Primeiro dia, isso, isso, isso. Segundo dia, isso, isso, isso. Terceiro dia, quanto é que dura esse processo? 15 dias, 30 dias, 60 dias? Depende da complexidade do seu negócio. Então, passar por isso aqui, para a pessoa ir tendo esse processo de cultura, mas não só isso, tem a parte técnica que ela precisa aprender, ela precisa estar aprendendo as ferramentas. E quando é que a gente usa a tecnologia no processo? Quando aquele procedimento está muito repetitivo, né? Ou seja, a gente pode usar uma automação, né, para que aquilo seja feito automático. Quando tem muito erro naquele processo, a gente consegue automatizar de alguma maneira. Então a ferramenta ela sempre vem para acelerar algo, para que você possa melhorar o resultado naquilo. Então quando a gente fala, por exemplo, de CRM, que os corretores não, os vendedores em si não gostam de CRM, né? Uma versão. Os vendedores em si, eles não gostam de CRM, mas o CRM, ele ajuda você a fazer a gestão da venda. Não tem como escalar venda assim, sem um tipo de controle, né? A TOTOS conseguiu fazer isso, né? Sem CRM. Mas ainda assim eles tinham um controle porque o canal de aquisição deles era muito organizado. Mas se você precisa de ferramentas que lhe ajudem, porque eu vou perguntar para o corretor agora, quem é que já esqueceu um cliente? Eu já esqueci. Esqueceu uma renovação. Por quê? Porque não tinha ferramenta, não dá para confiar na cabeça. Não dá. Então, um CRM você consegue fazer o cadastro ali e você consegue olhar ali diariamente alguma coisa, ver o histórico daquilo ali. Então, você não esquece mais aquele cliente. Então, uma forma de você... O que me fez mudar o jogo também é acompanhamento de cliente. É vender mais para o mesmo cliente. Geralmente, aumentar o ticket médio. Eu gosto desse mercado, sabe por quê? Porque você sabe que tá vendendo uma vez só pro cliente. Aí eu vou e vendo de novo para ele. Ele tá sem corretor. Pois é, você vendeu e abandonou, e o Stefano vai e vende de novo. 98% dos clientes que eu pego estão sem corretor. Pô. Só quando é o cliente muito grande, que aí o corretor tá ganhando aquela fatia ali, bota a equipe para tratar ele ali, para não perder, né? Mas, tipo, os PMEs, que é o que eu trabalho, estão todos sem corretor. Os caras vêm de uma vez e vai embora. Cai fora. Cai fora, né? Você vê, a gente tava lá na mentoria lá da Growth. Sim. O corretor tava atendendo a mulher há 60 dias lá, enfim, não tinha acompanhamento. Gente, ele vendeu em 2 horas. E aí o cara... Porque o corretor tava tentando há 60 dias. Só não botou energia para vender, né? Enfim, aí a gente pegou o cliente e vendeu. Então, assim, é esse acompanhamento de próximo, porque a pessoa vende pelo relacionamento, né? A venda é uma consequência do relacionamento que você criou com a pessoa, isso. Muito bom. E o que você vê que um corretor que está começando agora, que de repente não está com grana alta para investir no próprio negócio, de tecnologia que você fala assim, olha, se você tem que escolher um lugar para pôr o dinheiro, põe aqui, dentro de tecnologia. Se ele vai investir em tecnologia... Ele tem dinheiro já está investindo em pessoa ou não? Ele pode estar iniciando lá ele para as primeiras pessoas ou de repente ele, para ele ganhar rampagem, ganhar processo, construir o colchão para poder crescer. A primeira tecnologia que eu compraria hoje seria um CRM. CRM tem gratuito, na verdade, né? Você consegue pegar até um CRM gratuito, mas aí você ainda vai ter que investir em aprender aquilo ali ou pagar alguém para programar aquele CRM. Porque o CRM você consegue colocar a sua empresa lá dentro, né? Então você acha que o primeiro ponto é o CRM? Porque você... Imagina, hoje é digital as coisas, né? Sim.
É um mundo diferente. Antigamente a gente não estava falando de CRM. Hoje a sua empresa ela precisa existir no seu digital. Se sua empresa ela não cabe na sua mochila, você está fora do mercado nos próximos 5 anos. Acabou. Então você precisa fazer com que sua empresa caiba na sua mochila. Para você fazer isso, você precisa de um CRM. Legal. Porque o CRM você vai fazer a gestão dos seus clientes lá dentro. Você precisa disso aqui para você fazer uma gestão. Então, a tecnologia que eu investiria, que é uma tecnologia barata, muitas vezes é gratuita, seria um CRM, né? Essa seria a tecnologia que eu investiria. A partir disso, eu iria ver quais são, eu preciso gerar demanda e tal, e eu iria estudar no mercado alguma coisa específica. Porque dizer assim de forma geral, genérica, qual tecnologia você investiria primeiro, fica muito dentro de um contexto, mas o CRM, na minha opinião, ele é básico para qualquer pessoa, até para você que é pessoa física, você pode pegar um CRM gratuito na internet, tem vários aí, a gente usa o Bitrix, né? O Bitrix, por exemplo, é legal, tem versão gratuita e você pode estruturar lá seu processo de vendas. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, porque venda é passo a passo, né? Sim. E se você fala de venda digital, um erro comum que as pessoas costumam fazer é achar que vender digital é igual vender igual a gente está conversando aqui. Você fala, eu falo, você fala, eu falo. Você chega lá no digital e faz 5 perguntas pro cara de vez, ele não responde uma, esquece as outras, e aí você vai, avança para uma próxima etapa, a pessoa fica cheia de objeção e você não faz a venda, e você acha que está ruim de vender. Na verdade, você não está sabendo transformar o passo a passo físico no digital. Como é que eu faço agora? Qual é o objetivo da minha comunicação? É esse. Qual é o objetivo dessa? É esse, eu vou seguindo de forma intencional. Eu entro na negociação intencionando a venda, mas não é assim. Eu tenho que entrar na negociação intencionando a próxima etapa, que é uma possível objeção, que é clareza no que eu estou falando. Depois que eu cheguei no final, a venda é consequência de todo esse passo a passo. Show de bola. Então, dentro do CRM, eu consigo estruturar etapas e criar estratégias dentro de cada etapa para que eu possa avançar. Então, para você que não tem conhecimento de CRM, por exemplo, quando eu estruturo processos em etapas, eu consigo dizer assim, na etapa 1, entraram 100 pessoas, na etapa 2 eu tenho 50. Quantas pessoas passaram para aqui? 50%. E agora, quantas passaram para essa? Aí eu consigo fazer a mágica dos números. Quantos eu preciso falar aqui para que no final eu tenha o número X, que é o que eu quero vendas, qual é o meu ticket médio, que é 5 mil. E aí eu começo a fazer a mágica dos números e ver qual é a etapa que eu estou tendo perda. E aí eu vejo por que eu estou tendo perda aqui e busco treinamento, conhecimento nessa etapa específica. Então, se eu fosse investir em tecnologia e esforço e energia, eu investiria em CRM primeiro. O CRM facilita a gente ter clareza sobre os nossos próprios números. E eu ainda falo mais, o CRM evita um problema futuro, que é o risco da ruína. Recentemente eu tive um caso onde o corretor não tinha um CRM, ele não controlava os dados, e ele confiava em toda a conversa com o cliente final no celular dele. E o celular a gente perde, o celular a gente é roubado, a gente perde histórico e um monte de outras coisas. Dificilmente alguém consegue levar o histórico do WhatsApp por 20 anos. Ninguém vai conseguir isso. E ele se perde. E teve um caso de uma reclamação de um cliente onde ele falou que ele foi mal instruído pelo corretor. Só que, diferente do saúde, que é a expertise de vocês, no automóvel, muitos corretores não pegam um contrato assinado, a proposta assinada. Sim. E ele tinha que provar para a seguradora que ele vendeu correto. Só que ele não tinha histórico de ligação, ele não tinha histórico do WhatsApp e não tinha proposta assinada. Como você prova que você fez isso? Então, eu acho que o CRM, além de ajudar você melhorar os processos para frente, ele evita os problemas para trás. Sim. É verdade. E para você que está querendo construir uma corretora, né? Quando você já tem no CRM, depois você quer repassar os seus clientes para que alguém faça a gestão desses clientes, como é que você vai repassar? Você escreve aqui, já está tudo cadastrado lá, é só inserir uma pessoa no processo que você já criou. Você está começando a construir a sua empresa, mesmo que você seja pessoa física, estruturando isso dentro de um CRM, né? Exatamente. E trazendo essa informação que você falou de um corretor que perdeu, eu falei recentemente com uma corretora que inclusive está lá no corretor da SK, em busca de crescimento, e a gente o tempo todo começa a falar, base de dados, vamos trabalhar base de dados, porque ali é que a gente vai fazer o nosso negócio crescer. E ela, assim, compartilhou com todo mundo que ela tinha uma base de 3 mil clientes dentro do WhatsApp. Ela perdeu essa base de WhatsApp e estava começando literalmente do zero. Ela não tinha um bloquinho de anotação com nada. Ela não tinha para quem ligar. Eu falei, mulher do céu, como que você deixa
tua corretora num lugar que você não tem backup. Não tem controle. Não tem controle. Eu falei assim, não é possível. Vai, tá bom, vamos começar juntos, vamos lá e vamos fazer. E assim, ela literalmente, clientes que ela cotou no ano anterior, não tinha nem numa planilha de Excel. Eu falei assim, tá, em último caso, você não tem nada, vai pro pão, vai pro papel de pão. Não tem, vai melhorzinho, um Excelzinho, CRM, vai avançando. Não, e às vezes o corretor ele tem medo do CRM. Mas eu falo que o CRM, você tem que imaginar que ele é uma fábrica. Que na primeira parte do CRM vai ter lá alguém apertando o parafuso, na segunda parte vai ter alguém colocando o banco, na terceira vai ter alguém... Então você tem que olhar o CRM por etapas. Então quando você começa a montar as etapas do processo, você consegue ver o todo. Porque um dos grandes problemas, acho que de qualquer negócio, é não conseguir ter a visão do todo do próprio negócio. Sim. A gente consegue ver, eu estou vendendo ou não estou vendendo, mas às vezes o problema não está só no final da venda. Ele não Tá sabe lá nem no onde começo perde. se eu estou trazendo volume suficiente, ou se a minha chamada para ação tá ok. Então, entender os processos. CRM Exatamente. E já falando de tecnologia, eu sei que as duas corretoras, elas são muito conectadas e de olho no futuro. O que você vê que é o futuro do mercado de plano de saúde, de seguros, voltado à tecnologia? E o que você já está fazendo lá? Conta um pouquinho. Então, as seguradoras, elas já tentaram tirar a figura do corretor do mercado algumas vezes, né? Sim. E aí, você precisa se tornar indispensável. Para você se tornar indispensável, inevitavelmente você tem que começar a olhar para a inteligência artificial e como eu posso aplicar a inteligência artificial no meu negócio, seja voltado na prospecção, seja para apoiar na negociação, mas de alguma maneira que eu me torne um número para a seguradora e a figura do corretor ela vai mudar. Eu estava tendo uma reunião com uma empresa aqui em São Paulo chamada Distrito e o que o CEO lá da empresa falou para mim, ele falou assim, rapaz, por que a gente não faz os programadores virarem corretores de seguros e eles programam as inteligências artificiais e eles começam a ser comissionados? Então, olha a visão do cara. Você acha que a seguradora ela não olha para isso também? Então, obviamente, isso vai ser não é uma realidade atual, né? Algo que vai mudar, mas eu preciso estar olhando para isso, né? Ou pelo menos olhar para um CRM, pelo menos ter uma identidade digital, né? Começar a olhar para a tecnologia de uma forma que eu vá me tornando assim indispensável. Da mesma forma que a gente vê que a seguradora ela tira código de corretores que não produzem, ela vai começar a filtrar. Hoje, por exemplo, algo bom que a seguradora fala da gente é que o nosso sinistro ele é baixo. E Legal. pergunta para a gente como é que a gente pode fazer isso, porque já aconteceu da gente estar com sinistro na Sul América de 40%, abaixo de 40%. Uau. E o mercado com 90%. Então, como é que vocês estão fazendo isso? E isso a seguradora olha. A gente faz isso através de acompanhamento, de tecnologia. A gente não faz gestão do risco, quem faz é a seguradora, mas a gente consegue previamente, através de ligações que são gravadas, que a gente escuta, ver aquela qualificação daquele cliente. A gente está trazendo cliente doente, não está. A seguradora olha esses números. A gente usa a tecnologia dessa forma, aumentar o fluxo de ligação, tarefas agendadas que a gente faz dentro do CRM. Então, a tecnologia, respondendo a sua pergunta, se a gente não entrar para a tecnologia, se a gente não começar a olhar pelo menos um CRM, ou disparo de e-mails, ou alguma conversa automática, ou atendimento no WhatsApp de forma automatizada, que é uma coisa que está virando commodity, né? Hoje, Sim. antes era uma coisa 50, 60 mil, hoje 5 mil, daqui a pouco 3, 2. Tem gente que faz com R$1.000. Então, se você não começar a olhar para isso, você vai estar fora do mercado, não vai conseguir mais fazer venda, e as seguradoras elas vão cada vez mais restringir a um grupo seleto de corretores que trabalham com tecnologia. A verdade é essa. Quem tiver produção fica, quem não tiver... Você nem vai só conseguir lamento. produzir sem tecnologia, a verdade é essa. Verdade. E nós já passamos aqui da nossa 1 horinha, nós não temos tempo, mas partindo já aí para um final, o que você vê que, de repente, desse nosso papo todo, aquele corretor que ainda não faz seus 10, 20 mil por mês, o que você pode trazer aí de dica para que eles possam ter um olhar para começar de alguma forma? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou dizer é procure a Ragaz, né? A Ragaz está lançando um produto novo aí de aceleração de corretor 10K que vai trazer benefícios que você não viu no mercado ainda, de acompanhamento, de estar lá na mentoria com
Thiago Reis, né? Então a gente está sendo mentorado por Thiago Reis. Depois você pode olhar lá no Instagram, faz aceleração de empresa. A gente está trazendo todo esse conceito de growth, de aceleração de corretora para esse mercado. Então, a primeira coisa é buscar a Ragaz para a Ragaz dar essa orientação para você acelerar. E se você ainda não quiser buscar a Ragaz, provavelmente queira, né, tá aqui assistindo a gente, você pode começar a estudar sobre como é que eu monto o meu processo de vendas, o que é um spin selling. Eu vou indicar um livro para você, Spin Selling. Aí você lê esse livro e vê como é que você pode aplicar isso na sua negociação para você poder melhorar a sua taxa de conversão. Mas se você quiser pular esse livro, né, você pode acessar o novo produto que vocês vão lançar, né? Vocês estão com alguma coisa aí, né? Nós temos aí o corretor 10K, não é para todo corretor, a gente tem todo um processo aí para justamente fazer o corretor chegar nos seus... Porque a gente viu a dor do mercado. Então, se o corretor que está lá não faz isso, então a ideia é que ele avance nesse sentido. Quais são os primeiros passos, que às vezes são básicos, mas até obrigado aí pela recomendação. E pode deixar comentário também embaixo. Claro, por quem favor. Quiser. Deve. Então, porque eles estavam meio reticentes de qual ia ser o produto, né? A gente estava conversando sobre esse produto hoje, não foi? Então, vê aí quem é que quer, né? Se você quer ir para o corretor 10K, comenta aqui embaixo que quer, porque aí vai incentivar eles a lançarem, porque o produto já existe. Na verdade, vocês vão trazer mais benefícios dentro desse produto, né? Exatamente, é fazer o corretor acelerar ainda mais. E se você fosse começar hoje? Zero dinheiro, zero equipe, mas com conhecimento que você tem. Como você faria? Eu ia para os canais de aquisição. Como eu comecei lá atrás, né? Só que agora de uma forma melhor, porque eu já sei como fazer um networking, né? Já sei como me conectar com as pessoas, o que falar, mas eu iria para o canal de aquisição. Eu começaria primeiro vendo quem são as pessoas próximas a mim. Eu ia fazer uma lista de todas as pessoas próximas a mim que eu conheço e iria anotar e ver essas possibilidades que eu vender para essas pessoas. E pedir também que essas pessoas me recomendassem outras. Então, eu começaria com a minha lista aqui e iria pedindo recomendações a partir disso. Além disso, eu iria definir quem seria o meu cliente ideal, seriam empresas, tal, enfim. Escolheria um segmento, porque a partir desse segmento eu consigo gerar autoridade especificamente nele. Então, se eu fechei com o engenheiro conhece outro, eu posso, depois de fazer uma venda, usar ele como uma referência. Então, eu fechei com tal pessoa e aí pergunta para eles lá. E também pediria sempre recomendações para cada um. Então, eu começaria assim para gerar receita e iria investir em time, enfim, iria fazer o caminho, né? Perfeito, muito bom. Gente, vocês viram já quanto ouro a gente teve aqui, né? Se você pegar 3 coisas daqui, eu tenho certeza que você já vai conseguir avançar muito. E tem alguma mensagem final que você quer deixar para os corretores? Tem sim, tem sim. A mensagem que eu quero deixar é o seguinte: invista em sua família. Às vezes seu casamento ele está partido, você está desistindo do seu casamento, você não está dando atenção para os seus filhos, você acha que sua vida ela está baseada em coisas e não em propósito, e não em pessoas. Não viva por proposta, viva por propósito. Busque Deus, né, dentro de você. Se você buscar, eu costumo dizer que se você busca autoconhecimento, vai chegar um momento que você chega em Deus, porque você vai revelar sua verdadeira identidade, que é essa. E quando eu descobri isso, tudo em minha vida mudou. Aquele vazio que estava dentro de mim, ele foi preenchido. E aí eu comecei a me mover, não por motivação, mas porque eu sabia que existia um propósito na minha vida, algo que me movia e que me trouxe aqui hoje, né? Pra gente estar conversando. Então a mensagem que eu quero deixar para você aí de casa é essa. Muito bom. E se o corretor tá lá quiser se conectar a você de alguma maneira, onde ele te acha, redes sociais, tem alguma coisa? Como é que, se eu sou um corretor que eu não conhecia você, quero conhecer, me aproximar um pouquinho mais de você, como é que eu faço? Você acessa lá minha rede social de Stefano.Oliveira no Instagram. Estou começando a me posicionar lá agora, então estou aqui com o Rodrigo, o pessoal da aba, aqui tá dando uma assessoria pra gente nisso. Manda uma mensagem para mim, manda um direct se você tiver alguma dúvida, fala comigo que aí mais para frente eu vou fazer alguns encontros também exclusivos. A gente pode estar em parceria com a Ragaz também trazendo novidades para vocês, então manda um direct lá para mim, que aí a gente vai se comunicando. Muito bom. Perfeito. Stefano, eu quero de coração te agradecer por você ter vindo aqui, gente. Não sei se vocês sabem, mas não sei se a gente comentou, mas
Ele é de Aracaju, ele não é de São Paulo. Ele não tá aqui do lado. Tipo, aqui na Zona Sul e a gente na Zona Norte. Ele atravessou o Brasil, você Aí. tá aqui compartilhando com a gente. Gratidão do fundo do coração por você ter essa disponibilidade, realmente se conectar com a gente. É muito bom poder trocar figurinha com você e agora ainda mais poder levar isso pro corretor. Muito obrigado, viu? Muito bom, eu que agradeço por vocês abrirem a porta da casa de vocês aqui. Ó, tem uma lembrancinha pra ele? Temos! Opa! E não podia faltar. E algo assim, do coração. Você que falou tanto de família, de conexão, foi feito com muito carinho, pensando nisso que você falou. Rapaz, já me deram comida hoje, estamos muito presentes, né? Aí, Rodrigo Miceli, que se der comida pra ele. Então, Não, o Rodrigo eu já aprendi como ganhar ele. Rodrigo falou assim: eu acho que eles gostam de mim, eles me deram comida. Ó, que legal, hein? Aí sim, viu? Agora sim, acertaram, ó. Aqui. Muito bem. Aí, a Família, família. tá vendo? Ó, já fizeram a leitura já, muito bom, obrigado. Muito Botaram bom. um foguetinho aqui ainda. Isso aí, tamo junto. Gratidão de Eu que coração. agradeço. E é isso. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E corretor, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.